Se esse argumento, se esse repertório for válido para você, você pode utilizar. Mas o que a gente aconselha é, sempre que você tenha a possibilidade de ter um argumento original, tenha um argumento original, porque isso vai te destacar. Boa tarde a todos, eu sou o Pedro Pianetti, trabalho aqui na área de linguagens do Quadro. E como toda semana, estamos aqui com o nosso podcast Chá de Redação, estou em ótima companhia. Esse é o Baltazar Ferreira, nosso coordenador do núcleo de redação e professor também de redação. Como é que você tá, Balt? Tudo bem? Tudo bem, eu sei, Pedro, tá tudo bem? Também aqui em tempos de quarentena, Não né? é? Assim, o escritório bem vazio. Às vezes o pessoal olha a gente aqui, né, fazendo, não sabem as precauções que a gente está tomando, né? Aqui no estúdio, por exemplo. Boa tarde, né, gente? Acho que eu não falei boa tarde com vocês, meus queriditos. Mas boa tarde, então. Então aqui a gente tá tendo, no estúdio mesmo, a gente tá tendo, passando, né, álcool em gel nos equipamentos e tudo mais. Nos estúdios a gente tá ficando mais abertos, né? Tipo assim, a gente não tá fechando. E sempre poucas pessoas entrando. E é claro, a partir do primeiro sintoma, a gente cancela, né? Sim. Então e aqui você veio pro podcast, né? Sim. Tá ficando de casa e aqui tá ficando mais os gestores e a gente que coordena. Inclusive, aqui. por isso que a Rai não tá aqui conosco hoje, novamente, porque ela tá em casa, ela não pôde vir por causa dos sintomas. E aí, a gente vai conduzir o podcast só nós dois de novo, mas espero que daqui a algumas semanas a Rai já esteja de volta com a gente. Também. Aí, inclusive, beijo, Rai, tadinha. Ela tava querendo vir, mas a gente falou, não, fica quieta. Tá. Melhor não. Mas é isso. Então, retrospectiva do que a gente falou. Na verdade a gente acabou uma série de podcasts, né, o Passo a Passo. Acabamos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que foi essa série, rapidinho, só pra gente ter uma noção do que rolou nos últimos podcasts, e agora a gente começa uma coisa diferente. Tá. Então, gente, vocês sabem que a minha memória, eu não sou muito conhecido pela minha boa memória, né? Mas assim, eu lembro que a gente falou, né? A gente teve vários podcasts sobre estruturais mesmo da dissertação, né? Inclusive um deles diferenciando essa estrutura do Enem e de outros vestibulares que cobram dissertação. Minha garganta falhando. É possível, Deus. Mentira. Mas aí a gente falou mesmo, né? A gente foi bem conteudista, falando sobre vários. Inclusive, foi realmente aula. Né? Foram aulas, mas assim, num tom de conversa, mas com muita informação. Mas eu tô indicando para vários alunos esses podcasts, tipo assim, eu tenho dúvida da introdução, quero uma aula mais específica sobre isso, eu vou lá, mando aquele podcast e ele supre super bem. Né? A gente falou sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, com proposta de intervenção, mais voltado para o Enem e para outros também, tá? Enfim, terminamos então essa série do Passo a Passo, falamos sobre muita coisa importante. Se você tiver dúvidas sobre alguma etapa específica, volte no podcast, faça anotações, porque tá realmente muito bom, a gente preparou com muito carinho. Né, o Balt de surpresa aqui, mas eu e a Rai por trás, selecionando a partir do segundo eu já previ. Né? Aí o Balt já ia ligando os pontos. Quando eu vi que era passo a passo introdução, eu imaginei o que viria por trás. Mas é muito bom, são dúvidas que a gente respondeu dúvidas assim que eu acho que são muito, muito profundas dos alunos, sabe? Que eles sempre repetem muito, imagino que na monitoria também, né? Também. Na correção, geralmente eles trazem muito essas questões. E muitos vídeos, não é que eu tô criticando, gente, youtubers de educação, professores de educação, não, inclusive sou né? Não youtuber, mas tô no meio digital aí como, né, conteúdo gratuito e tudo mais. Não é criticando não, mas geralmente esses conteúdos são mais rápidos, né, Pedro? Então tem um prazo aí de menos de 10 minutos, enfim. E menos de 10 minutos às vezes não dá pra falar sobre tudo. Você acaba perdendo, né, alguma coisa. E a gente falou sobre 1 hora, né? Teve episódio que a gente passou de 1 hora. Então, assim, são realmente mega aulões, assim, pra vocês se prepararem melhor. E é bom, você vai se divertir, a gente bateu uns papos interessantes sobre atualidades, falamos de cada podcast, a gente trazia um tema diferente pra debater, então foi muito bacana mesmo. Bora discutir, né? Exato, hoje a gente vai ter um bem atual também. Eu imagino. Bom, hoje nossa conversa vai ser bem aberta, bem leve, a gente vai sair um pouco dessa vibe do conteúdo e vamos conversar sobre o que é mais importante na redação. Isso é uma pergunta, né, muito aberta, realmente, e aí como, né, professor, como corretor, eu também como corretor e monitor de redação, a gente acha que a gente vai ter um papo bem produtivo sobre o que realmente faz diferença na hora de produzir seu texto. Então vamos começar com as perguntas, pode ser? Pode, vamos lá. Bora. Lembrando, pessoal, Luísa Plant, todo mundo, Júlia, todo mundo que tiver aí com dúvidas, podem ir mandando aí pra gente.
tá? Que a gente tá aqui pra responder mesmo. Assim, a ideia é que seja uma conversa bem interativa, que vocês participem. Lembrando que vocês podem dar sugestões nas nossas redes sociais, @quadroead no Instagram, aqui nos comentários do vídeo, ou mesmo no chat, para depois a gente ir anotando, mas o chat é mais para perguntas mesmo, se vocês tiverem, ok? Bom, então vou começar com a pergunta que dá nome ao nosso podcast, e a partir dela a gente vai puxando as outras coisas, porque ela é realmente bem aberta. Eu quero que você fale um geralzão e depois a gente puxa outras perguntas. Tá. O que você vê como o mais importante na redação? Nossa. O mais importante, o principal... Olha, eu acredito que talvez a coisa mais importante quando você fala redação, você fala a disciplina como um todo. Tá. Beleza. Quando a gente pensa em redação, a gente tem que pensar que, como a gente já disse aqui algumas vezes, né, que a redação ela é um conjunto de conteúdos. E quando a gente pensa nisso, eu acho que talvez a parte mais importante seja como é que fala? Tipo uma esperteza do aluno, jogo de cintura, é isso que eu quero dizer. Talvez o jogo de cintura seja a parte mais importante da redação. Saber quais são qual é a sua limitação, né, e saber trabalhar ela. Por exemplo, eu caí num tema que eu não sei repertório. Beleza, mas como eu vou sair disso? Né? Nossa, eu estou escrevendo uma palavra aqui que eu não tenho certeza se ela está escrita corretamente. Será que eu vou arriscar escrever essa palavra ou será que eu vou tentar achar uma outra solução, reformular essa frase? Né? Isso aí, por exemplo, garante que o aluno ele garanta pontos que talvez já estivessem perdidos, né? Se ele chegar nessa encruzilhada e ele pensar assim, como eu vou sair disso? Isso vale para tudo. Então esse jogo de cintura, ele só é aprendido com a prática. E ele só é aprendido com a prática simulada. Por isso que a gente fala, por exemplo, né, sobre a importância de simulado e tudo mais, porque quando a gente é obrigado a simular essas situações, a gente ativa essa parte do cérebro. Porque até então, quando a gente está confortável fazendo redação no tempo que a gente quer, podendo pesquisar o tipo de argumento que a gente quer, isso aí não desenvolve essa válvula. Então, às vezes, muitos alunos só vão ter contato, de fato, com esse jogo de cintura, essa necessidade de sair dessa situação, quando está na prova. E aí, geralmente, perde-se pontos, né, por causa disso. Um baque, né? Na hora que você chega... Então, talvez a parte mais importante da escrita textual, eu falo assim, no ponto de vista essencial mesmo, seria o jogo de cintura do aluno sair dessas situações. É claro que esse jogo de cintura só vem com estudo, né? A pessoa precisa ter conhecimento daquilo. Gente, já começamos com essa bela indicação, realmente saber lidar com as... Porque você não sabe o tema, você não sabe... Tem vestibular que você não sabe nem o gênero textual que você vai trabalhar. E aí você chega lá na hora numa proposta, você tem que saber... Você tem que ter seus artifícios, né? Que você vai adquirindo ao longo da sua formação, do seu treinamento, né? Para essa redação, que você vai poder usar indistintamente em todos os temas, né? Isso, perfeito. Tipo assim, quando a banca cobra uma bagagem cultural... talvez a banca do Enem seja mais... Como eu vou dizer? Talvez a banca do Enem seja mais... a que leve mais literalmente essa questão da bagagem cultural, porque ela avalia qualquer coisa como cultura. E se ela avalia qualquer coisa que é de fato cultura como cultura, ela não faz essa distinção do que é cultural ou não, quando ela faz isso dá mais credibilidade para aquilo que o aluno sabe enquanto ser subjetivo, ou seja, quanto o conteúdo que ele vem adquirindo ao longo da sua formação. E isso aí é muito bom, porque talvez seja mais fácil, né, claro, você tirar um conteúdo que você é confortável com ele para utilizar na sua redação, por exemplo, quando a gente fala de repertório e tudo mais. Então, eu acho que o Enem veio para diferenciar isso mesmo, e eu acho muito bacana quando a gente pode utilizar, sei lá, qualquer coisa. É bom, né? É interessante porque valoriza mesmo o conhecimento que o aluno já tem e que ele vai adquirindo naturalmente. Balt, a gente já tem duas perguntas aqui. Uma do Johnson, que ele perguntou o seguinte: Oi, Johnson, tudo bem? Como fazer para ter um bom argumento sem que seja expositivo? Entendi. O que a gente sempre fala? Acho que talvez quando você está falando de argumento, você deve estar mais direcionado a repertório, né? Como utilizar esse repertório no ponto de vista, imagino. Sim. Então, quando a gente
escolhe um repertório, quando a gente faz essa seleção, lembrando que é sempre importante a gente fazer isso antes, né, de começar de fato a escrever, saber o que você vai colocar em cada lugar do seu texto, né? Você sempre tem que se perguntar o motivo, Johnson, de você ter escolhido esse repertório e como que ele, de fato, é válido, legítimo, pertinente, original para o seu ponto de vista, né? Muitas vezes a gente que é corretor, a gente vê repertórios maravilhosos, né, Pedro? Assim, a gente fala assim, nossa, o aluno conseguiu muito bem, tirou um repertório muito bacana, mas não soube, né, colocar ele de um jeito legal. E isso é muito importante, porque você escolhendo um repertório bom, você não perde na competência 2, mas você perde na competência 3, por exemplo, porque você não está sabendo relacionar ele, né? Ou melhor, relacioná-lo, né? E aí você vai... para você saber fazer isso, além da prática, você tem sempre que perguntar para si mesmo. Tipo assim, isso que eu tô colocando, eu acho que eu tô olhando pra câmera errada, eu tô olhando pra aquela, é pra aquela, né? Deus. E isso que você tá... se esse repertório, Johnson, você vai saber colocar ele, se ele está sendo válido do seu ponto de vista, né? E por que disso? Qual é o motivo dele? Então você vai escrever sobre isso, você não pode nunca só colocar lá, né? Soltar esse repertório e deixar. Você vai colocar ele e vai linkar ele com o seu ponto de vista. E geralmente a gente faz isso, por exemplo, através de o que a gente chama de articuladores de discurso, operadores de discurso, por meio de advérbios, né? Ou então um adjetivo, né? Linka lá um adjetivo lá naquilo que você está querendo dizer e tal. Claro, sem mostrar muita pessoalidade, né? Sem mostrar seu juízo de valor ali dentro daquele texto. Mas talvez esse seja o motivo mais importante. Você se perguntar o porquê de você estar utilizando esse repertório e como que você vai saber utilizá-lo aí dentro da sua redação, tá? Não pense, não por inferência, não fala assim, o corretor vai saber o que eu quero dizer. O corretor nunca vai saber o que você quer dizer. Né? A gente nunca sabe, a gente lê aquilo que está escrito. Exatamente. Temos também uma pergunta da Júlia, e apareceu mais uma que a gente vai ler depois. A Júlia perguntou, a argumentação previsível do tema prejudica? Argumentação? Previsível do tema prejudica? Previsível? Oi, Júlia. Boa tarde primeiro, né? Júlia sempre presente. Eu sempre vou falar isso, Júlia, quando eu te ver, porque você é fantástica. Então, previsível, não prejudica. A gente aconselha não fazer. Por quê? Porque, como a gente já vem conversando aqui, né? Já conversou disso algumas vezes, né, Pedro? Sim. O corretor, ele precisa de uma certa variedade, né? A gente pensar que o trabalho do corretor é muito complicado. Não pra mim, eu adoro. Tipo, eu não tenho importância, eu corrijo texto o dia inteiro. Mas tem muita gente que não gosta, né? Muita gente trabalha com educação e não gosta de corrigir texto. Sim. E muitas vezes essas pessoas vão parar, por exemplo, nesses processos seletivos. E nesses lugares tem uma quantidade muito grande de provas. Salvo engano, são 100 provas por dia. 100 redações por dia para corrigir. É muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, geralmente, um corretor aí de 8 horas... informações privilegiadas, eu nunca falei disso. Um corretor de 8 horas, aqui no quadro que a gente, né, pede uma correção mais profunda, uma correção mais detalhada, a gente fala que é uma aula mesmo, né? Esse tipo de correção, é claro, é diferente do Enem, porque, por exemplo, o aluno não vai ver a correção dele. Sim. Aqui o aluno vai ver a correção. Né? Então, assim, a gente tem que colocar certinho para o aluno ter ideia do que ele errou, como melhorar. Então, geralmente, um corretor aí que trabalha, sei lá, só na parte da manhã, a gente dá uma meta aí de 12 redações para ele, é tempo suficiente para ele corrigir essas 12 redações. Mas você imagina que, por exemplo, demora um turno para corrigir 12 redações. Né? Então, aí 12 redações de manhã, 12 redações à tarde, 12 redações à noite, dá 36. Uau! Dá 36 redações por dia, em vez de 100. A gente pensa aí que é mais ou menos um terço, né, do que um corretor corrige. Então, assim, é um trabalho muito pesado. Então, essa questão do repertório, essa questão do repertório previsível, a gente aconselha nunca fazer. Mas não existe... o repertório ser previsível ou não quer dizer que ele vale menos do que um outro repertório. Né? Os clichês, por exemplo, Bauman, que a gente sempre fala, né? John Locke, Hannah Arendt, eles são clichês por alguma razão, porque são pensadores muito bons. Sim. São gente muito legal, que sabe que tem teorias que são levadas em consideração, no caso de John Locke, até hoje, né? Por exemplo, se a gente for pensar, Kant, essa galera, né? Eles são muito bons. Então, assim, não tem como você falar que sei lá,
uma série pop vale mais do que o John Locke, e nem que o John Locke vale mais que a série pop, porque um é previsível e o outro não é. Né? A gente tem que pensar em validade de argumento. Se esse argumento, se esse repertório for válido para você, você pode utilizar. Mas o que a gente aconselha é, sempre que você tenha a possibilidade de ter um argumento original, tenha um argumento original, porque isso vai te destacar. Né? Por exemplo, eu utilizei no Enem a Constituição, que é argumento mais clichê do que esse. E não fui penalizado por isso, claro. Sim. O João... o Marlos, inclusive, comentou aqui sobre a pergunta da Júlia. Ele disse... tem coisa que é previsível. Você não vai falar que câncer é muito bom e que tem que espalhar para todo mundo. Acho que a modelagem da argumentação é geralmente muito previsível. Ou viajei? E a gente tá falando de estratégia argumentativa, não é isso? Eu acho que a gente esbarra na questão do senso comum também. Do que... Você não vai fugir e falar uma coisa completamente disparatada. Não, não. Assim, fora da caixa, que não tem fundamento. Isso aí não sei. É legal, né? Tipo assim, claro, isso, eu acho que o Marlos é um exemplo bem extravagante, né? Mas assim, pra ter uma ideia melhor sobre esse tipo de coisa, a gente tem que pensar... no recorte temático a proposta está colocando, né? E se de fato o que você vai propor não fere os direitos humanos, por exemplo, e se não está senso comum, isso é uma coisa importante também, né? Se você já escutou, sei lá, não sei, escutei, já, sei lá, político é tudo farinha do mesmo saco, ladrão, não sei o quê. Isso é uma generalização, por exemplo. Sim. Isso aí não pode entrar numa dissertação. Né? Então, isso aí é um argumento de senso comum. Exato. Generalizações são argumentos de senso comum. Né? Então, é sempre importante vocês fugirem disso, claro, óbvio. Né? Lembrando que o fundamento principal é você ter argumento. Você nunca vai ter argumento para provar que político é tudo corrupto, porque não é, né? Só para mais uma pergunta antes de a gente continuar aqui. Pedro perguntou: considerando que você não tem o repertório para a redação, o que seria o mais recomendado a fazer? Sim, você tem a proposta de redação, né? Você tem lá com a proposta lá pronta, que ela sempre vai trazer alguns dados. A gente sempre fala, não pega dado de lá. Não pega dado de lá se você souber alguma coisa. Se você não souber, você pode sim utilizar, mas você tem que parafraseá-los, ou seja, você tem que dar uma modificada no jeito que está lá. Nunca copiar. Se copiar, descartado. Sim. Né? Então, eu sempre aconselho primeiro, vocês são estudantes, né? Estão fazendo pré-vestibular, imagino eu, tudo mais. E vocês têm estudado outras disciplinas também, né? Filosofia, sociologia, história, biologia. Existem outras disciplinas aí que vocês têm conhecimento sobre elas, né? Então vocês podem utilizar esses conhecimentos todos que vocês aprendem nas outras disciplinas na redação. Né? Por exemplo, não estou sabendo repertório, não estou sabendo nenhum pensamento filosófico, mas eu sei, por exemplo, a teoria evolucionista, ou eu sei, por exemplo... alguma alusão histórico-cultural, né? Ou seja, eu sei da revolta da vacina, eu sei do período colonial brasileiro, eu sei da ditadura militar, eu sei enfim, das pouquíssimas guerras que a gente tem aí no Brasil, né? Possivelmente sempre uma vai se adequar a alguma coisa que você está querendo dizer. Os movimentos aqui internos de revolta. Exatamente. Sempre o que mais tem é sangue, né, na história brasileira. Então, assim, não vai te faltar problematizações aí para utilizar, não, tá? Então, pode falar sobre essas coisas. Lembrando também, gente, biografias, por exemplo, de autores famosos, pessoas conhecidas, podem ser utilizadas, né, de pensadores e tudo mais. Citações indiretas, às vezes vocês não lembram a citação exatamente, aí tá o jogo de cintura também que eu comecei falando, faz uma citação indireta. São vários mecanismos que vocês podem se utilizar, né? Claro, as leis também, você pegar o artigo 5º da Constituição, você tem lá muita coisa que a Constituição tem que dar para vocês, saúde, lazer, cultura, educação, tudo isso está no artigo 5º. O artigo 5º você pode utilizar para praticamente qualquer tema, né? Então, assim, Constituição Federal de 1988, artigo 5º. Se souber os incisos, claro que é melhor, mas se não souber, não tem problema, pode colocar lá. Ótimo. Bom, perguntas respondidas, vamos passar para a próxima que a gente tinha aqui, que eu tinha preparado para você. Na monitoria, eu vejo muita gente que fala que está muito tempo parado, sem produzir, sem escrever, às vezes até sem estudar, né, que já saiu e está tentando um vestibular de novo depois de algum tempo. Como que essa pessoa pode melhorar a escrita? É possível? É possível, claro, é possível. Claro, né?
A minha mãe, acho que é um exemplo bom disso. Vou citar o exemplo lá de casa. Espero que ela não se importe. Minha mãe, ela não tinha ensino médio, né? Aí ela... Quando eu fiz faculdade de Direito, aí ela entrou... No ano que eu saí da faculdade de Direito, que eu falei, não quero mais isso na minha vida, ela entrou para Psicologia. Mas antes disso, é claro, ela teve que fazer a prova, né, do ensino médio, para comprovar e tal, tudo mais. Fez lá acho que era o EJA na época, né? Hoje que chama EJA, na época eu não chamava. Não sei. Aí... ela tava totalmente crua. Tipo assim, ela tinha, sei lá, ela tinha 40 e poucos na época, desde quando ela tinha 16 anos, tinha muitos anos que ela estava fora de uma sala de aula. E eu lembro até que eu ajudei muito, né, na questão da escrita, porque eu sempre fui escritor, assim, né? Eu não era professor naquela época, mas eu amava escrever. Eu escrevia, e ela é artista plástica, não morreu, graças a Deus, e eu escrevia os discursos dela, enfim, então ela sempre me pedia ajuda para isso. Aí, eu ajudei muito ela naquela época e tal, e ela conseguiu, tipo assim, ela foi aprovada, fez psicologia, hoje é formada, psicóloga, parabéns mamãe, isso, muito bem. Então, esse exemplo é muito bem... que eu gosto bastante, né, tipo assim, porque a gente vê que é possível. Agora, como... esse aluno ou essa aluna vai melhorar a escrita textual, a gente tem que pensar em começar dando prioridade para isso. Porque a escrita, ela mostra muito do conhecimento do aluno. A redação, né? Você consegue perceber todas as defasagens desse aluno, não só de ortografia, que geralmente é onde o pessoal mais, né, presta atenção, mas em outros detalhes também. Se esse aluno tem uma interpretação de texto, se esse aluno traz uma bagagem cultural, se ele sabe utilizar essa bagagem cultural, né? Enfim, porque na época era muito diferente. Uma pessoa que está há muitos anos sem estudar, Pedro, hoje a gente vê uma universalização da dissertação muito grande, mas há muito tempo atrás era totalmente diferente, né? Eu estudei 50 anos da prova da FUVEST, 50 ou 30, me falha a memória agora, acho que foi 50 mesmo, da prova da FUVEST, e você perceber lá em 80... que tinha proposta de redação que era assim, escreva um texto que tenha a palavra relógio. É totalmente diferente, você imagina. E aí, essas pessoas precisam realmente dar uma prioridade para a redação. Precisa, a partir de agora, tipo assim, eu quero fazer o vestibular em novembro, então a partir de agora eu quero procurar um curso bacana, eu quero procurar um professor legal, alguém que eu confie, sabe? E é muito importante dar essa prioridade, separar um tempo para a redação, porque as primeiras redações vão ser ruins mesmo, gente, né? Mas saiba, eu sempre penso isso, tipo assim, às vezes nas grandes decepções assim, da minha vida, eu pensei assim, demorei muito, né, por exemplo, para criar coragem, para ir para letras, alguma coisa do tipo, e sempre foi um baque muito grande. Eu pensei assim, é um baque muito grande, mas pelo menos é um baque no caminho certo. É melhor do que um afago no caminho errado. Sim. Né? Então, gente, sempre pense isso. Recebi uma redação com a nota ruim e tal, mas foi a primeira que você mandou, cara. Olha a coragem que você teve, o tempo que você gastou, olha o quanto você estudou. Vamos pegar essa redação como, eu sempre falo isso, como uma alavanca, né? Vai te alavancar essa redação. Seus erros, eles têm que te alavancarem para o caminho certo. Eles não têm que te afundar, né? Errei essa crase, que saco. Né? Não é assim. E aí... é isso, vocês pegaram essa redação e prestaram atenção. Não, é aqui que eu vou focar, é aqui que eu vou mostrar para esse corretor na próxima redação que eu aprendi isso. Então, assim, separar esse tempo, tornar prioridade e entrar de cabeça. Né? Saibam que existem muitas pessoas aí que estão dispostas a ajudar vocês. Eu sou uma delas. A gente teve uma aluna, não vou falar o segundo nome dela, mas o primeiro nome dela era Dona Cleonice. Quando eu entrei no quadro, eu era tutora ainda. Aí ela veio e ela comprou o quadro e ela não sabia mexer no computador. Já te contei sobre isso? Não, acho que eu nunca tinha ouvido falar. Ela não sabia mexer no computador. Ela comprou o quadro e para utilizar o quadro, ela precisava aprender a mexer no computador. Ela não sabia ligar. Então, e eu, como tutor dela, tive que auxiliá-la com isso. Ou seja, ela esquecia a senha dela. Era uma senhora de mais de 70 anos, tá? Ela esquecia a senha dela, ela nunca tinha mexido no computador, ela não sabia onde clicar, ela não sabia onde era a monitoria, ela não sabia enviar uma redação, tirar uma foto, passar para o computador e mandar. Isso tudo era muito complicado para ela. E aí, a Dona Cleonice,
ela sempre me ligava aqui no telefone do quadro, de repente tocava, porque ninguém liga aqui no telefone do quadro, né? Ninguém usa mais. Só mensagem. Aí, de repente, trim. Aí a Renata, que hoje é diretora de ensino, vinha falar, a dona Cleonice tá te ligando. Aí eu atendi a dona Cleonice, a gente conversava e tal, e a dona Cleonice era muito engraçada, porque ela contava, tipo assim, tudo que tinha acontecido no dia dela, igual uma senhora mesmo do interior, ela é do interior de Minas. A gente aqui conhece bem como é que é, enfim, os idosos, né, aqui em Minas Gerais, eles são bem próximos mesmo, carinhosos. E aí a dona Cleonice passou no vestibular. Olha pra você ver. Ela passou pra psicopedagogia, não, acho que não é psicopedagogia, não. Psicopedagogia é uma pós-graduação, né? Ela passou pra, acho que foi pedagogia, alguma coisa assim. Eu sei que ela queria ou pedagogia ou psicopedagogia, e ela passou em pedagogia, e as redações dela, ela tirava foto, me enviava, eu entrava no acesso dela como aluno, colocava a redação dela, depois entrava no meu acesso interno e corrigia a redação dela. Era assim que a gente fazia. Então, dona Cleonice é o maior exemplo, assim, para mim, de vida. Hoje tá lá, bonitinho, fazendo o curso que quer, a família muito orgulhosa. E é isso. Então, tipo assim, se você aí quer voltar a escrever, se você quer passar no vestibular, saiba que a redação é a parte fundamental para isso acontecer, porque vale 20% da nota total, é a parte mais difícil, tá? Assim, no sentido de preciso aprender a fazer isso do jeito certo, né? Então, por isso é difícil, porque a gente não, né? Nós que trabalhamos com isso não, mas muitos alunos tendem a achar que a redação ela é meio aberta, que pode fazer de todo jeito e tudo mais. Então, assim, é importante que se faça isso, tá? Aí, que legal essa história, gente, da dona Cleonice. Eu adorei saber, não conhecia. E realmente, você tá super em tempo. Você entrou agora, a gente tá aqui justamente, a equipe, todos os monitores, os professores, né? Toda a nossa equipe tá preparada para te ajudar a voltar a escrever da forma que você precisa para tirar um notaço na redação. Gente, vocês também, porque o podcast é aberto. Sim, né, pra todo claro. mundo. Vocês também, gente, pode olhar lá, quadro EAD, Balt.educa, tem a gente, né, fala aqui da gente, né, da gente que tá aqui dentro, a gente produz vários conteúdos legais de graça também, tá? É só ir lá, dar uma olhada, né? Aprimoramento, gente, é importante demais, então, sim. Bora lá. Balt, teve mais uma pergunta aqui, Lana Falcão. Ela perguntou o seguinte: eu tenho uma amiga que inventou um repertório e se saiu bem na redação. O quão arriscado isso é? Essa pergunta é muito engraçada. Eu uso ela demais. Você já deve ter ouvido. Já. Então, o corretor certo, ele vai pesquisar. Eu sempre pesquiso. Na hora que eu tô na redação lá, colocou um dado, eu vou lá e vejo se aquele dado existe mesmo. Aqui no quadro, eu espero que os corretores estejam fazendo isso também. Eu tô confiando que sim. Mas existem vários casos que isso acontece mesmo. Eu nunca aconselho fazer isso. Primeiro que isso mostra, de certa maneira, uma desonestidade, né, aqui entre nós. Uma pessoa que inventa alguma coisa para ludibriar a outra não é legal em qualquer circunstância, muito menos num processo seletivo. E a gente tem que pensar que isso pode sair pela culatra também, né? Assim, a pessoa vai, inventa um repertório e se dá bem ou então se dá mal, enfim, não compactuo nunca com isso. Se você não souber repertório, vamos utilizar uma lei, vamos utilizar algum conteúdo de outra disciplina, ou então vamos utilizar parafraseadamente o que está na proposta de redação, tá? Inventar, jamais. Sim. Concordo totalmente como corretor. Enfim. E o que acontece? Eu, por exemplo, já várias vezes, olha pra você ver que absurdo, eu já peguei redações. Claro que aqui no quadro não, gente. Claro que não foram nossos alunos. Mas eu peguei várias redações, por exemplo, essas que são do tema dos vestibulares que já passaram. Sim. Peguei, por exemplo, redações nota 1000 do negócio dos surdos, como é que era? Educação voltada para os surdos. Uhum. Peguei redações nota 1000 daquilo que o aluno jogou lá para testar os corretores. E, gente, a gente não é bobo. Se tem uma pessoa que vai saber que aquela é uma nota 1000, somos nós. Sim. Né? A gente sempre vai olhar isso porque a gente
faz isso mesmo, faz parte do nosso processo e tudo mais. E nunca cutuque uma onça com a vara curta, porque, né, às vezes pode se dar mal. Ainda mais na hora oficial, né? Assim, exatamente. Já é complicado quando você tá treinando. Agora, quando você estiver na prova, isso é mais arriscado ainda. Perfeito. Balt tá pipocando pergunta aqui, vou falar mais algumas. Olá, como eu poderia me aprofundar... Carlos Pereira que perguntou essa. Olá, como eu poderia me aprofundar na argumentação do meu texto? Carlos, então, a gente tem que pensar que existem algumas estratégias argumentativas para você fazer isso, né? A gente tem, por exemplo, causa-consequência, a gente tem causa-causa, a gente tem consequência-consequência, né? Que são as problemáticas. Enfim, existem algumas maneiras da gente treinar isso. Eu sempre aconselho a treinar a fazer todas essas estratégias argumentativas, porque às vezes algum tema você vai ter mais facilidade, por exemplo, com a estratégia argumentativa causa-causa. Outro tema você vai ter mais facilidade com a estratégia argumentativa causa-consequência. Eu, por exemplo, sempre tenho mais facilidade com causa-consequência, que eu acho que fica bem completinho. Então, treinar mesmo. Quanto a repertório, talvez as dicas que a gente tenha falado mais cedo sejam muito boas para você, né? De sempre selecionar repertórios, essa bagagem cultural mais voltada à sua personalidade mesmo. Perguntar-se sempre como aquilo é relevante para você, né? Então, tudo isso aí é uma dica que pode fechar bem aí o que talvez você esteja perguntando, tá? Sim. Temos também a pergunta do Elson Moreno, que perguntou: pode ser utilizada introduções prontas na redação? Não, Elson, pode não, tá? Existem algumas que são boas, mas, por exemplo, tem um vídeo aí de introdução que é muito ruim na internet, que ele é muito famoso, ele tem milhões e milhões e milhões de visualizações, e que a pessoa fala que aquilo se adequa para qualquer tema, né? Mas não é. Tá? Não é mesmo. Então, assim, não vamos pensar em introduções prontas. Vamos criar e desenvolver a nossa habilidade para a gente criar uma introdução para qualquer tema. É a melhor opção, tá? Sim. Você já respondeu a pergunta da Yasmin, eu acho, mais ou menos, que ela perguntou: Balt, o que você acha sobre os modelos prontos de redação, né? É isso que a gente estava discutindo. Também, isso. O modelo pronto ainda é mais problemático do que só uma parte, sim, né? Porque envolve muitas coisas. Você copia tudo, né? Breno fez uma pergunta... Agora, desculpa, só falando. Às vezes o modelo pronto também, às vezes o aluno, ao longo por exemplo, o aluno quadro, a gente sempre recomenda ele fazer, por exemplo, 40 redações ao longo da sua preparação, no mínimo, né? Às vezes, nesse caminho, o aluno descobre uma certa autoria, né? Ele consegue ter algumas marcas que ele vai desenvolvendo, que ele vai gostando de deixar, né? Alguns conectivos, algumas posições de frases, algumas analogias, né? Isso aí não tem problema, não é que tem que diversificar totalmente toda a redação. Você pode ter sua autoria, você pode escrever de um jeito que você se sinta mais confortável. Talvez o jeito de vocês saberem se está dando certo seja a nota. Se você estiver tirando nota boa, estiver com desempenho aumentando sempre, é sinal que alguma coisa está dando certo, tá? Então lembre-se sempre que vocês podem sim ter as suas marcas de autoria. No entanto, não modelos prontos. Com certeza. O Breno fez uma pergunta que eu mesmo vou me arriscar a responder. Ele disse: oi, sou novo, tenho 10 anos e estou entrando no mundo da redação. Já estou me preparando de agora. Pode me dizer algumas pessoas importantes que podem ser citadas na redação? Oi, Breno, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. O que eu vou recomendar é que, bom, primeiro, se você tem 10 anos, você vai ter ainda muitos anos aí pela frente na escola, que você vai aprender nomes e pessoas super importantes na história do Brasil, na filosofia, na sociologia, que vão te ajudar quando você estiver realmente chegando na hora do processo seletivo. E minha outra dica, se você já quiser estudar um pouquinho mais, é conferir o nosso podcast sobre como andam seu repertório sociocultural. Lá a gente falou de várias referências interessantes. Então, se você quiser dar uma olhadinha, porque senão a gente ficaria se alongando muito aqui, né, pra falar. Breno, me responde uma coisa. Eu quero que você escreva aqui pra mim o que você gosta de ler, tá? Escreve pra mim o que você fala assim: nossa, cheguei da escola, quero ler isso. Ou o que final de semana eu gosto de ler e tal. Eu quero que você coloque pra gente aqui o que você mais gosta de ler. Porque aí a gente vai saber
te dizer como você pode utilizar isso na sua redação e, claro, ir seguindo o conteúdo do seu colégio. Sim, né? sim. Você ainda está muito novo e tudo mais, mas parabéns. Possivelmente você vai se dar muito bem aí no seu vestibular, porque você já está começando bem adiantado, tá? Viu? Ele gosta de Naruto. Naruto é perfeito, Breno. Né? Naruto, acho que até a foto dele é um Naruto. É um Naruto, não. Naruto é o Naruto. personagem. Ah, é o Naruto. Então, eu sei. Eu não assisto Naruto, Breno. Mas assim, Naruto pode sim ser utilizado na sua redação, tá vendo? Às vezes não precisa ser chato. Às vezes não precisa ser muito distante de você. Você vendo Naruto, sempre que você estiver vendo Naruto, você pergunta assim depois do episódio: nossa, em que é que isso aqui se assemelha na nossa vida real? Será que eu já vi essas situações aqui ao meu redor? Eu já ouvi falar no jornal, alguém contando algum caso? Sempre tenta trazer as situações que acontecem no Naruto para sua vida, porque assim você vai saber nos temas da redação, porque os temas da redação são muito ligados com o que acontece à nossa volta, tá bom? Sim, muito legal, Breno, sua participação. Obrigado. Obrigado. Bom, a Luísa Plant, não sei se é assim que fala, fez uma pergunta também interessante. Como desenvolver argumentos em redações polêmicas? Exemplo, divergência política, religiosa, etc. Ser muito parcial ou ativista pode prejudicar o texto? Ei, Luísa, tudo bem? Então, Luísa, não, nunca... É claro, né? Existem pensamentos ideológicos que ferem os direitos humanos, né? E beiram, assim... realmente crimes, né? Aí não. Sim. Aí não rola. Mas assim, ninguém pode ser penalizado por uma ideologia. Agora, é sempre bom vocês prestarem atenção se a proposta está abrindo para vocês escolherem um lado, né? Geralmente não é polarizado. Geralmente os próprios textos motivadores direcionam o ponto de vista que eles querem ver. Sim. Né? Existem algumas redações que são mais assim, que você pode escolher e tal, que são os temas bipolarizados, né? E vocês podem escolher o ponto de vista dependendo daquele texto motivador. São, por exemplo, temas que geralmente vêm em formato de pergunta, por exemplo. Aí vocês podem escolher. Mas geralmente não é assim que está rolando mais, tá? A gente tem sempre que prestar atenção nos textos proposta para ver qual é aquele ponto de vista que a gente vai ter que se adequar, tá bom? O Marlos, só último comentário aqui, o Marlos disse: não existe algo na vida real que não teve em 20 anos de Naruto. Exatamente. Então, né? Com certeza, o Breno vai tirar muita coisa de repertório dessa referência dele lá. Aproveita bastante Naruto, Breno. Essa fase que você tá vivendo é ótima. 10 anos, Naruto, Sim. sabe? É bom demais, velho. Bom demais, meu Deus. Estudioso ainda. Vamos continuando com as nossas perguntas. Você falou já nesse podcast e em outros, e você fala nas aulas também, sobre a importância da prática, do treino, né, da repetição, não repetição vazia, mas uma repetição consciente da atividade de escrita e da redação. Só que a gente sabe que essa prática não adianta que ela seja feita de qualquer maneira, né? Se você for mecanicamente reproduzindo redações, continuar tirando notas ruins e ignorar simplesmente assim o seu desempenho, talvez isso não seja satisfatório para a sua preparação. Então, o que você recomenda para os nossos alunos com relação e para quem está assistindo, né, com relação a essa prática de redação? Como ela deve ser feita? Qual a forma ideal? Ela tem que ser fixa. A redação, ela não é uma disciplina isolada. Ela tem que ser feita num horário bonitinho, num dia bonitinho. E o Bruno Werneck, ele tem um método de aprovação que chama Flywheel. Eu não posso me aprofundar muito nesse Flywheel da aprovação, porque realmente ele é a pessoa mais gabaritada para falar sobre isso. Mas um o Flywheel é tipo um moinho, né? Dessas engrenagem. Uma engrenagem. Uma dessas engrenagens que gira aí é o feedback. E é muito importante que o aluno ouça esse feedback. Se a nota não está subindo, ele tem que perceber primeiro quais são as competências que ele não está indo muito bem, né? E ele tem que ver se dentro dessas competências ele não está errando a mesma coisa. Por exemplo, competência 1, domínio da norma padrão, se ele não está errando toda a redação, o uso de vírgulas. Tá? Então ele tem que fazer essa reflexão e essa análise. E sempre, gente, sempre conversar com os corretores de redação, caso vocês não entendam termos técnicos, caso vocês não entendam algumas penalizações.
A gente nunca deve sair de uma redação, de uma correção, sem um feedback profundo daquilo que a gente teve, né? Porque senão, se for deixando de novo, você vai perder tempo. Aí você perde outro tempo, uma outra coisa muito poderosa no flyer da aprovação, que é o tempo útil, né? Que você podia estar fazendo outra coisa e você está revendo conceitos que você já devia ter aprendido por meio desse feedback. Então, esse feedback aí é fundamental. Sempre escutar os corretores, tá? Sempre escutar os monitores, sempre escutar os professores, né? Sempre escutar algum amigo que manda muito bem na redação, isso é muito importante. Geralmente, muitos alunos não têm acesso a tantas pessoas assim, corretores, monitores e professores são meio autodidatas e eles têm grupos de estudo, né? Às vezes até na internet, Facebook e tudo mais. Então, eles sempre optam. Eu tive uma amiga que era assim, ela mandava os textos dela para ser corrigidos por uma aluna que ia muito bem, né? Então, essa aluna era a professora dela. E ela se deu muito bem no Enem e tudo mais. Então, assim, sempre ouço o feedback daquela pessoa que tem a competência para corrigir seu texto. Porque essa pessoa estudou, essa pessoa sabe fazer esses apontamentos e você pode extrair dela ainda mais informações do que ela te deu. É sempre assim. Sempre importante organizar, então, o tempo, né? O seu tempo de dedicação, né? Não adianta ser uma dedicação apenas de horas, mas de prestar atenção mesmo nesse conteúdo. Isso, exatamente. Pode ser 2 horas por semana. Isso é um tempo necessário para você assistir uma aula e fazer uma redação, né? Aí é pouco tempo, é o tempo que você gastaria, por exemplo, com um horário de matemática, um horário de português, né? Dependendo de cada um, claro, se não utilizar a técnica Pomodoro, né? Por exemplo. Mas é importante isso sim. Tá? Uma pergunta também que interessante, assim, mais sobre, não psicológico, mas a hora de fazer a redação. É possível conciliar uma naturalidade e uma tranquilidade na hora de escrever o texto com a concentração e a seriedade necessária para esse processo? Como que você enxerga essa relação? Na hora do vestibular e na hora do treino? Sim. Bom, na hora do vestibular sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ter um quesito a mais. Existem várias variantes que a gente não pode contar com elas, né? Tipo assim, se vai ter alguém barulhento na sua sala, se esse tema não vai te assustar, te dar um branco. Existem várias coisas que são complicadas na hora da prova. Mas, ao simular isso em casa, a fazer essa simulação toda em casa, você, de certa maneira não, com toda certeza, vai estar muito mais preparado que se você não tivesse. Agora, naturalidade, fazer uma redação, nem pra mim, é como, sei lá, eu ficar na piscina, né? Não é. É um momento de utilizar de raciocínio, é um momento de usar de concentração, é um momento de utilizar todas as ferramentas de estudo mesmo. Então, nunca vai ser um chá da tarde, como é o chá de redação aqui, por exemplo. Nunca vai ser assim, né? Sempre vai ser sempre vai exigir alguma coisa. Então é importante se preparar o suficiente para que esse ato não seja prejudicial, e sim benéfico, no sentido de sei trabalhar desse jeito, fiz durante assim, toda a minha preparação. O Bruno Werneck está sendo muito chamado aqui hoje nesse podcast, mas ele conta que quando ele foi fazer o ITA, ele estava fazendo lá provas, questões de física e tudo mais, estava muito complexo, ele não estava sabendo fazer nada. Aí que ele foi no banheiro. Aí que ele disse, né? Ele olhou pro espelho e falou assim: poxa, eu fiz mais de 20 anos de prova. Eu tive um rendimento em todos os anos de 90% em física. É a disciplina que eu mais sei. Se tem uma pessoa que vai se dar bem nisso aqui, sou eu, né? E ele voltou e soube fazer todas as questões que ele teve essa dificuldade. Então, quando você tem essa bagagem de estudo, por exemplo, fiz 40 redações, tirei mais de 800 em 20 delas, nas últimas 20 tirei mais de 900. Isso aí é muito importante. Porque se você treinou para 40 temas, por exemplo, você tem bagagem cultural para qualquer coisa, praticamente. Né? Sim, realmente. Então, assim, isso é muito importante que você treine para que essas coisas que a gente não pode controlar na hora sejam mínimas e que a gente consiga ter o jogo de cintura que a gente começou falando aqui e dar a volta por cima mesmo e realizar uma boa prova. Aí o Balti já retomou a pergunta inicial, então tudo volta ao jogo de cintura. Por isso que é o mais importante. Treinar e saber lidar com as diversas situações, e acho que para isso que a gente está fazendo os podcasts e para isso que a gente tem o acompanhamento para os alunos da plataforma, realmente para a gente estar
sempre treinando essas competências de uma forma que seja adequada ao perfil do aluno, né? Que seja, assim como a gente faz aqui no podcast, mais leve, né? Não tem que ser uma coisa maçante, tem que ser uma coisa que você vá incorporando na sua rotina de estudo, na sua vida como um todo. Tem várias coisas de fora que podem te ajudar a escrever uma redação, né? Então, é isso mesmo. Tem mais 2 perguntas, e eu acho que depois delas a gente pode passar por Bora Discutir rapidinho. Claro. Porque a gente já tá, assim, conversando muito hoje. Tá bom. Bom, o Pedro perguntou, quando a redação exige defender um ponto de vista contrário ao seu, como você faz? Você faz. Não tem jeito. Atue um pouco. Não tem jeito. Vamos buscar argumento aí mesmo. Porque muita gente confunde isso. É Pedro? Pedro. Pedro. Prazer, Pedro. Pedro, muita gente confunde isso. A dissertação não é um lugar de você... Não é só palanque político. Né? A dissertação não é você colocar o ponto de vista... você colocar a sua opinião naquele texto. É você colocar um ponto de vista. E esse ponto de vista, geralmente, ele vem realmente mascarado pela banca. Então, se você quiser passar naquele vestibular e tudo mais, você tem que, infelizmente, né, talvez colocar um ponto de vista, uma opinião que seja contrária à sua, né? Mas lembrando que tem argumento, hoje em dia tem argumento para tudo. Tem. Né? Você vai conseguir achar argumento para qualquer um dos lados. Sempre é assim. Sempre tem um estudo, eu vi esses dias um absurdo, que existem estudos que dizem que beber coca não faz mal. Ou coca, refrigerante, não faz mal para sua saúde. Fumar não faz mal para a saúde. Gente. E são todos estudos bancados por a gente sabe quem, né? As pessoas interessadas nisso. Sim. Então, assim, sempre vão ter argumentos, sempre vão ter estudos, sempre vão ter dados, sempre vão ter situações que vocês vão poder, de certa maneira, se chatear um pouquinho, mas vão poder escrever. Sim. Então, a ideia é escrever. Ou então, é claro, né, você tem a opção de não fazer, mas eu não aconselharia muito. Porque senão só no próximo ano, né? Eu acho que vale a pena tentar, sim, fazer um esforço. Com certeza, sempre, gente. Yasmin fez uma pergunta mais direta, assim, ela disse: ultimamente tenho errado muito no uso da vírgula e na acentuação gráfica. O que seria melhor, pular alguns módulos para ver esses assuntos ou seguir a ordem normalmente? Isso é uma dúvida sobre a plataforma, né? Sobre a sequência de aulas da plataforma. Sim. Lá em redação, em específico, eu imagino que ela seja a aluna do quadro, né? Sim, imagino. Lá na plataforma, Yasmin, a gente tem uma parte que chama Gramaticando. Ela está dentro da disciplina de redação, tá? Você vai lá, disciplinas, redação, e lá em conteúdo extra, lá embaixo, vai ter uma parte de gramaticando. Lá tem aulas da parte de gramática, de acentuação, de crase, de uso de vírgulas, de colocação pronominal, de tudo ligado à gramática dentro da redação. Então você já pode ir lá direto assistir essas aulas, tá bom? Ótimo. Bom, agora a gente tem uns 10, 15 minutinhos para o Bora Discutir. Então, bora discutir? Bora discutir. Sinto falta da Rai nesses momentos, mas, bom, a gente também tem bastante bagagem, acho, para discutir esses temas e vai ser bem bacana. O tema de hoje, acho que não podia fugir muito desse tema que tá todo mundo falando. Vamos falar sobre imunologia e saúde pública. Esse é o tema da nossa redação de hoje, né? Então, Balt, pode começar aí. O que você tem a dizer sobre esse tema? Poxa, é um tema... É um tema atual, né? Bem atual. A gente chegou a falar sobre isso, a gente falou mais sobre pandemia, né? Você estava nesse podcast? Eu não estava, mas eu vi e fiquei sabendo dessa discussão. Aí a gente falou um pouco sobre pandemia, endemia, epidemia, né? Vimos um pouquinho sobre essas diferenças. Na época que a gente falou, né, o Covid ainda não era uma pandemia. Apesar de ter tido casos em vários países, ele era considerado ainda uma epidemia. Agora é pandêmico, né? E é muito importante a gente pensar nisso, principalmente uma coisa que está muito em voga essa semana, que é a questão da responsabilidade individual, né? O que é que eu tenho a ver com isso? A partir do momento que eu tenho o direito de ir à padaria, eu tenho o direito de trabalhar, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, isso tudo gera consequências, né, na sociedade. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Europa, que virou epicentro, né, começou na China, mas a Europa hoje é o grande epicentro do coronavírus. E a gente tem que pensar muito nessa questão da responsabilidade individual. Talvez seja isso também, não só uma das causas do agravamento, mas também uma consequência dessa histeria coletiva que está acontecendo também, né? A gente pode pensar, por exemplo, em consequências, se a gente colocar o recorte temático
para isso que a gente está vivendo, o Covid, a gente pode pensar em mortes. Temos até então, até ontem. Inclusive, gente, tem um site muito bom. Eu utilizei ele para fazer um post ontem no meu Instagram sobre isso, que é um site da Microsoft, né, coligado com a Bing. Eles têm em tempo real os casos de coronavírus, né, já instaurados, quantos estão recuperados, quantas fatalidades em todos os lugares do mundo. Então vocês podem pesquisar, por exemplo, Brasil, que vocês vão ter esses dados aí atualizados instantaneamente, tá? Então a gente pode pensar em problemáticas mais agravantes, que é a morte, mas a gente pode pensar também em outras problemáticas que são pormenores, mas também muito preocupantes, que são os problemas psicológicos ligados à quarentena. Existem várias pessoas aí que estão tendo problemas mesmo, de solidão, Sim. Imagine só 10 dias fechado num quarto. Nem todo mundo tem uma casa para ficar livre sozinho lá dentro. Tem gente que tem que ficar trancado no quarto, né? Enfim, existem uma série de problemáticas aí que estão ligadas a isso. A gente pode pensar em realmente histeria coletiva, né? Que tá uma coisa muito doida. E a gente tem que pensar, sobretudo, na questão da responsabilidade. Que a gente sabe que muitas pessoas não estão tendo, a gente consegue perceber isso tranquilamente andando pela rua, conversando com o pessoal, principalmente assistindo televisão. A gente vê pessoas importantes que deviam estar dando exemplo, né, para a população e sendo notícia em jornal internacional como papel de bobo, sabe? Tipo Sim. assim, louco. Sim. Então, é muito importante a gente pensar na nossa responsabilidade com isso. Até onde a gente vai? Eu quero ir para minha cidade, ficar com meus pais, meus avós, porque eu tô com medo e tal. Mas até que ponto você não teve contato com o vírus e até que ponto você não vai levar para lá? Sim. Né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso tudo, né? E acho que a gente pode... E as causas do coronavírus, eu acho que é bom a gente falar disso, por exemplo, também. Ela está muito ligada o corona é um tipo de vírus que vem dos animais, né? Esse veio, por exemplo, do morcego. A última teoria que se tem é essa, né? E que ele passou por um animal intermediário antes de passar para o ser humano. A ideia é que esse animal seria ou de origem marítima ou uma cobra, né? Começou realmente lá na China, e o primeiro caso foi lá. E a gente tem uma outra problemática também, que é a questão da negligência do governo em relação a esse vírus. Na China, por exemplo, eles seguraram essa informação para não gerar caos. E o fato disso ter acontecido possivelmente agravou muita situação, né? Então a gente tem várias problemáticas aí sobre esse tema. Sim, inclusive o tema fala de saúde pública, né? A Luísa fez um comentário interessante aqui. Ela falou: acho que temos que pensar também na questão da falta de saneamento básico e acesso à água no Brasil, que pode ser um agravante para a disseminação do corona e outras doenças. Perfeito. E realmente, se for pensar no recorte da saúde pública, né? Pensar o Brasil, por exemplo, como tendo o SUS, que é o Sistema Unificado de Saúde, Sistema Único de Saúde. Uhum. É uma coisa super recente, mas qual que é o peso que isso já tem, né? O SUS, ele foi criado em 1988, junto com a Constituição, passou a ser um direito, né? Ele ganhou status, a saúde pública ganhou status de direito de segunda geração no Brasil, direitos positivos, ou seja, fundamentais para a vida. Uhum. E a base dessa consolidação do SUS é uma base histórico... tipo assim, ela leva em conta aspectos históricos, sociais e econômicos do país. Então, ela considera, por exemplo, o ciclo da pobreza e da doença, criado pela OMS em 1960, que fala da relação entre a produtividade do indivíduo que cai com a doença, a baixa dos salários, e aí a baixa da condição de vida, mais doenças e mais problemas, está totalmente ligado à criação de um sistema que busca atender com a melhor qualidade possível. Claro que a gente tem inúmeros problemas, dificuldades de verba que são gerados por outras questões políticas, né, e econômicas, mas que busca atender o indivíduo, o trabalhador, né, todas as pessoas da melhor forma possível. E a gente falou sobre o SUS também, acho que a Rai estava aqui no dia, alguns podcasts atrás. É muito importante a gente pensar que o SUS não é perfeito, mas eu vi que se você tiver coronavírus nos Estados Unidos, por exemplo, isso vai te custar em média $600. Né? E dólares não é brincadeira. Então, assim, a gente tem sempre que pensar
nessas questõezinhas aí, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? E é uma ferramenta muito importante. Eu queria convidar todo mundo para assistir a aula segunda-feira, 4h10. 4h10, é isso mesmo. Segunda-feira, 4h10, horário de Brasília. Eu vou dar uma aula sobre possíveis temas, repertórios, tudo sobre coronavírus. Vou tentar trazer alguém da biologia, vou ver se a Duda vai comigo, ou se alguém vai comigo. Se não tiver ninguém aqui, eu vou selecionar, né, alguns videozinhos pra gente passar, né? É bom trazer biólogos, né, pra falar sobre isso. É sempre bom. Lembrando que o professor Murilo, que além de biólogo é médico, tava no Papo de Médico, ele trabalhou isso também, né? Dois episódios, mas eu vou falar como a gente vai utilizar isso especificamente na redação, quais são os repertórios, porque isso é um assunto tão importante, tão atual, que está acontecendo pré-elaboração de prova, que é muito provável que, não sei se cair no tema da redação, mas cair em alguma questão da prova, com certeza vai. Então é importante a gente sempre garantir esses pontos aí. Tem muitos argumentos interessantes, né, que você vai falar na sua aula, então tenho certeza que vai ser bem produtivo para os meninos. Tem, por exemplo, um argumento histórico. Se a gente for pensar, Oswaldo Cruz, que é uma figura importantíssima na infectologia e biologia para falar de saúde pública. Na época que ele trabalhou, né, com a questão da peste bubônica no Brasil e febre amarela, existe até uma frase bem célebre do Ezequiel Dias que ele fala: o Brasil era um país em que não se acreditava em micróbios. Então, realmente, o Oswaldo Cruz, ele teve que fazer todo um trabalho que não foi completamente concretizado, de fazer com que a população realmente desse valor à higiene, desse valor a coisas que a gente não vê, né? A gente não vê o coronavírus, a gente não vê essas partículas, a gente não vê a saliva, essas coisas que transmitem, mas elas estão aí. Então, a gente tem que pensar isso mesmo. Só ler aqui também mais comentários da Luísa. Ela disse: estávamos discutindo na minha faculdade que, pelo modelo de saúde do SUS, se tivermos uma progressão da doença como na Itália, as redes de atenção básica irão atender pequenas emergências, como partos e outras doenças de nível hospitalar. Os hospitais destinados aos pacientes graves... ficou meio difícil. Ela acho que cortou o comentário. Mas realmente tem muitas discussões sobre como que o SUS vai conseguir lidar com essa possível epidemia a nível nacional, né? Eu já adianto uma coisa pra vocês, assim, né? Se continuar do jeito que tá, não é nada positivo que vai acontecer, né? Temos algumas previsões aí de portais que têm uma credibilidade muito grande, dizendo que... Não que é pra alarmar ninguém, não é isso o meu papel, mas assim, eles têm uma previsão de mais de 400 mil mortes diretamente e indiretamente ligada ao coronavírus por causa disso, né? Porque muita gente vai precisar de leitos, de UTI e tudo mais, e não vai ter, né? Esses cálculos são baseados no que aconteceu, por exemplo, na Itália, né? Então essa é uma previsão conservadora ainda. Mas assim, vamos todo mundo nos precaver, né? Vamos deixar tudo certinho, tá bom? Bom, o importante então é refletir sobre isso, discutir como a gente está fazendo e pensar que pode ser um tema de provas e redações futuras. Exato. Vamos terminar com colher de chá e despedir da galera por hoje? Vamos, tá na hora. Bom, colher de chá. Eu não tinha pensado sobre isso até esse momento. Bom, eu acho que talvez nesse clima relax que a gente pode falar sobre pandemia, né? Tem esse filme, acho que tá no Netflix aí também. É um filme legal pra vocês se assustarem, eu acho. Não, é porque a gente pode utilizar esse filme como repertório, né? E é muito legal. Temos, por exemplo, o livro Ensaio sobre Cegueira também, né? José Saramago. Enfim, esse tema aí cabe em muitos repertórios. Sim. É isso. Tá ótimo, Balt. Foi uma ótima conversa, né? Espero que... Não sei, né? A gente não sabe como é que vai ser semana que vem, como é que vai estar a situação. Vai acontecer, não sei se daqui ou lá, de cada um da sua casa, né? Mas a gente ainda tem um encontro marcado aí semana que vem. E é isso, gente. A aula tá segunda-feira, estarei. 4h10. Isso, 4h10. A gente vai falar sobre coronavírus e redação. Ótimo. Gente, tchau, tchau. Então até a próxima. Abraço. Falou.